Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós. Significa passagem. No hebraico o nome é Pessagem. Fala em hebraico, Pessache. Você está falando até em hebraico, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado assim, irmão, Pessache. Isso era a Páscoa. Amém? Porém, essa Páscoa, ela representa algo para os judeus, porque a Páscoa, ela existe antes de Cristo, dentro de um sistema terráqueo, né, irmão? Porque Cristo, ele sempre foi e sempre será. A Páscoa é a celebração, irmão, da saída do povo do Egito. Durante 430 anos, o povo de Israel foi escravo no Egito. E num dia, Deus libertou o povo de Israel. Quando Deus estava colocando as pragas sobre o Egito, a última praga era a praga da morte, que viria e desceria e mataria todos os primogênitos. E aí Deus falou para que Moisés e o povo imolassem um cordeiro, e já era um cordeiro profético. E aquele cordeiro, ele tinha que ter algumas características. Primeiro, ele tinha que ser macho, porque Jesus é macho. E segundo, ele não podia ser um cordeiro que tinha mácula. Ele era um cordeiro sem manchas. Por quê? Porque Jesus era um cordeiro sem pecado. Amém? Então ele tinha uma tipologia do que iria acontecer. Era um mover profético do que iria acontecer. Amém? Então, para os judeus, a Páscoa representa a libertação do povo de Israel. Amém? Não tem nada a ver com o coelhinho. Eu não sei de onde tiraram o coelho, irmão. Não sei de onde tiraram o coelho. Eu não quero nem entrar nesse assunto para eu não me perder tempo. Porque para mim isso é até perca de tempo. Amém? Para nós cristãos, gentios, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo. A Páscoa aconteceu algo poderoso. O que aconteceu, pastor? Foi quando o cordeiro virou leão. Fala assim comigo, a Páscoa é o dia que o cordeiro virou leão. Jesus de Nazaré, o cordeiro, aquele que se entregaria, aquele que morreria pelos nossos pecados, para que o Cristo ressurreto ressuscitasse como um leão. Então ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um... Aleluia! Quem está me entendendo, diga amém. Então a Páscoa representa o quê? Passagem. E que passagem é essa? É a passagem de um tempo para outro tempo. É a passagem de uma circunstância para outra circunstância. O povo estava preso em Israel, se tornou livre. Jesus era o cordeiro e virou leão. Para quê? Para que eu e você também vivêssemos essa passagem. Que passagem é essa? De nos tirar das trevas para a luz. Aleluia. Então, a Páscoa para o povo cristão, ela não deveria ser celebrada durante uma vez por ano. A Páscoa para o cristão deveria ser manifestado a celebração todo santo dia. Porque todo santo dia nós vemos essas passagens acontecendo. Sim ou não? Então eu e você precisamos entender isso. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, em nome de Jesus. Cristo é a nossa passagem. Ele é a nossa Páscoa. Ele nos tirou do lugar comum e nos inseriu no reino do seu amor. Fala assim, eu era escravo, agora sou rei. Por causa da Páscoa. Por causa da Páscoa. Por causa da Pessache. Por causa da passagem do cordeiro que morreu e o leão que ressuscitou. Aleluia! Quem está me entendendo, diga amém. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, irmão, você tem que sair daqui ressuscitado com Cristo. E isso significa com um leão. Amém? Aleluia? Morremos como um cordeiro, mas ressuscitamos como um. Então fala para o irmão que está só, bota esse leão para fora, irmão.
Eu estou falando de coisas espirituais, tá, irmão? Eu sei que tem muito engraçadinho aqui. Estou falando de coisas espirituais. Aleluia. Amém? Então fala para o irmão que está dizendo assim, em nome de Jesus. Essa é a Páscoa. Lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 29, diz assim, ó, no dia seguinte, João viu Jesus e aproximando-se e disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então o Cordeiro foi para a cruz para tirar o pecado. Por que quando eu ressuscito com Cristo eu sou um leão? Porque as jaulas do pecado já não me condenam mais. Quem está me entendendo, diga amém. E eu não sou um leão de circo, irmão. Somos leões livres. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim, ó. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então ele morreu como um cordeiro, ele ressuscitou como um leão, e por causa do sacrifício dele, nós estamos sendo santificados. Por que nós estamos sendo santificados? Por causa do sacrifício dele. Amém? Amém? Porque você é bom? Porque ele é bom. Porque você faz alguma coisa? Não, porque ele fez tudo. Ele fez tudo. Irmão, você não pode fazer nada para se salvar. Tudo que você precisava para se salvar, quem fez foi quem? Foi Jesus. Amém? Então fala para o irmão que está na situação, ele morreu por você. E ressuscitou por você. Para que você vivesse por ele. Entendeu a matemática, irmão? No livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então fala para o irmão que está do celular assim, ó, ele venceu. Por que nós vamos vencer? Porque somos bons? Não, porque ele venceu. Por isso que ele falou assim, ó, para os que estão em Cristo Jesus, vocês são mais do que... Por quê? Porque nós lutamos guerras vencidas. Ah, pastor, e quando eu pareço que eu estou perdendo, irmão? Para quem está em Cristo, até quando ele perde, ele está ganhando. Fala para o irmão que está falando assim, você só não entende as coisas, irmão. Mas até quando você perde, você ganha. Vou falar rapidinho, porque eu não tenho tempo. Eu costumo muito falar desse testemunho que marcou a minha vida. Eu lembro um dia, irmão, eu estava indo para o centro da cidade. E eu... cheguei ali no calçadão, quando eu vejo, irmão, o 397, vazinho, e aí começa aquele negócio, irmão, e eu vou, irmão, e vou indo, e é pressão, e suando, todo arrumadinho para ir para o centro da cidade, e aí eu chego na porta do 397, meu irmão, eu bato na porta, o que o motorista faz? Arranca e vai embora. Irmão, eu queria matar aquele cara. Eu anotei o número do ônibus, de tanto ódio que eu estava no meu coração. Eu anotei o número do ônibus, eu vou lá e vou dar para o despachante, vou dizer o que esse infeliz fez. E aquela ira no meu coração, a raiva no meu coração. E aí eu estou ali revoltado, irmão, revoltado. E aí vem aquelas pessoas, né, pô, tadinho, né, você veio correndo de lá, ainda fica... Parece que são pessoas, pseudos estão te ajudando, não, eu estou te lembrando do que você sofreu. Pô, tadinho, te vi correndo, te vi atravessando, quase foi atropelado. É um amém, amém. Só aumentando a ira dentro do teu coração. Irmão, eu anotei, não tinha, peguei a caneta com um camarada da barraca ali, anotei na minha mão o número do ônibus. E eu fiquei com medo do número apagar na minha mão e eu esquecer. Irmão, eu entrei dentro, aí deixa o que acontece que é o pior. O 397 vai embora, meia hora depois vem o S13. Irmão, o S13 tinha... sei lá, irmão, umas 200 pessoas dentro daquele ônibus, não era possível aquilo. E eu ali, irmão, todo... E eu olhava para minha mão e eu falava o número, 9, não sei o que, 000, não sei o que lá. 9. E eu desesperado, irmão. Chega logo, que eu quero ver o encarregado desse infeliz. Irmão. Cheio de ódio, mas tem uns 7 anos que aconteceu. E aí quando chega em Guadalupe, meu irmão, começa um trânsito. Irmão, toda vez que Deus quer me tratar, Ele me taca numa fila ou num trânsito. Isso acaba comigo, irmão.
Quando ele me coloca numa fila e num trânsito, eu já sei. Eu falo assim, pô, Deus, vai. Fala o que você quer, o que eu estou fazendo de errado, que eu já sei que é para me tratar. E eu já estava ali, irmão, revoltado, irmão, revoltado. E eu olhando o número, eu falei, meu Deus, só faltava essa agora. E passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E aí quando dá 1 hora e pouquinho, o ônibus chega em Irajá. Aí a gente descobre, irmão. Eu olho assim, um ônibus dentro do outro ônibus. Aí qual é o número que estava no ônibus? Aí passou Irajá, eu sou um imbecil. Eu sou um idiota, Senhor, me perdoa, Pai. Que infeliz que eu sou, não era ele não, coitado dele, Pai. Até quando você perde, irmão, você está ganhando. Fala para o irmão que está do lado assim, irmão, quando você tem uma visão do reino, muitas coisas mudam na sua vida. Uma delas é que você vai glorificar em todas as coisas. Ah, Senhor, eu tinha, mas não tenho mais. Irmãos, Ele deu, Ele levou, louvado seja o nome do... A sua vida é dele? O governo da sua vida está na mão dele? Então Ele sabe o que Ele está fazendo, irmão. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, Deus sabe o que Ele está fazendo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? E aí aquele povo foi liberto de Israel, do Egito, para receber uma palavra profética, uma promessa de entrar em Canaã. Irmãos, quando Jesus morre por nós, Ele também nos insere dentro de promessas. E nós temos uma promessa de uma nova Canaã, uma nova morada, um lugar onde nós habitaremos com o Pai Celestial. E eu queria falar hoje, rapidamente, para eu poder pregar, porque ainda não estou pregando, mas eu vou falar rapidamente, irmão. 24 coisas que a Páscoa fez na sua vida. Não vai dar tempo não, depois pega na internet. Fala para o irmão que está do seu lado assim, 24 coisas que a Páscoa fez na sua vida. Na verdade, Jesus fez na sua vida. Primeiro, Ele te transportou do império das trevas e te colocou na maravilhosa. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Segunda coisa, Ele tirou toda a condenação que havia sobre você. Fala assim comigo, Jesus tirou a condenação que havia contra nós. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Jesus Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim, e cancelou, fala comigo, cancelou toda a cédula de dívida. Fala com fé, fala, toda a cédula de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então Ele pegou a tua dívida. É como se Jesus tivesse pegado a sua promissória, levado para a cruz e colocado lá, tá aqui, tá pago. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, tá pago, meu irmão. Fala de novo, tá pago. Terceiro, Ele aniquilou o pecado completamente. Hebreus capítulo 9, verso 26 diz assim, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação àqueles que os aguardam. Amém? Amém? Romanos capítulo 6, verso 14, fala para o teu irmão assim, o pecado não te dominará. Fala com fé, irmão, fala assim, o pecado não te dominará. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado que causou a morte no homem no Éden, o pecado que
que vivia tornando o homem escravo. Este pecado já não tem mais domínio e poder. Jesus quebrou toda a condenação do pecado contra a sua vida, amém? Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, isso representa a Páscoa para você. Quinto, ele removeu a tua consciência de pecado. Fala comigo, ele removeu a minha consciência de pecado. Hebreus capítulo 10, verso 2 diz assim, ó, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados pelos seus pecados. O peso da consciência foi livre. E aí, vivemos pecando? Não, irmãos, nós não temos mais uma consciência que deseja atonicamente o pecado em nossas vidas. Por quê? Porque nós queremos morrer para o mundo e viver para... Quem está me entendendo, diga amém. Então fala para o irmão que está do céu, você é livre do pecado, irmão. Fala, você não é escravo dele. Você é livre. A sexta coisa, já não lembro mais se é a sexta. Se não é a sexta, é por aí. Ele nos tornou participantes das bênçãos de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 14 diz assim, ó, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, ele te inseriu dentro das promessas e te colocou em promessas superiores. Sétimo, ele nos fez herdeiros. Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oitavo, recebemos também um reino por herança que é inabalável. Fala assim comigo, a Páscoa te inseriu por Cristo dentro do reino. Eu não tinha direito? Não tinha direito. A cruz, irmão, é o portal que abriu para que você pudesse se tornar cidadão desse reino. Amém? Fala para o irmão que está assim, você está entendendo isso, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Hebreus 12, 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Somos abençoados nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Fala assim comigo, nos abençoou. Então você não será, você já é. Quem está me entendendo, diga amém. Fala para o irmão que está assim, irmão, você não tem que buscar a bênção. Você tem que manifestá-la, você já é abençoado. Você não tem que fazer campanha, irmão, para receber bênção nenhuma. Você precisa crer, se posicionar diante do Senhor e as coisas vão acontecer. Amém? Então pega na mão do irmão que está do seu lado, olha para ele e fala assim, irmão, você já é abençoado. Você tem que crer. Amém? Quem está me entendendo? 12, é isso? 9? 9, ressuscitamos com ele. Fala assim comigo, ressuscitamos com ele. E aí que está o X da questão, ele não morreu só para que você pudesse ter tudo isso. Ele morreu para que ele abrisse o caminho da ressurreição, para que você também pudesse ressuscitar com ele. Agora, para eu ressuscitar com ele, eu preciso morrer? Então fala para o irmão que está assim, você quer ressuscitar com Jesus? Então você tem que morrer com ele. Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Décimo, é décimo. Ele nos colocou na terra para reinarmos sobre ela. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, a Páscoa te habilitou a viver como rei. Então você não está aqui para passear, irmão, você está aqui para reinar. Fala de novo, você não está aqui para passear, fala para ele. Você está aqui para reinar. Agora pergunta para ele assim, você está reinando sobre o que, mano? Sobre o que vocês reinam? Jesus, ele morreu e ressuscitou para que você reinasse. Para que você assumisse o seu reinado, o governo. Amém?
Que isso, pastor? Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Fala comigo, reinarão em vida. Às vezes a gente fala de reino de Deus. Não, pastor, eu entendo isso. Quando eu morrer, eu for para o céu, Jesus voltar, aí eu vou reinar. Não, cara, você vai reinar em vida. Fala de novo, eu vou reinar em vida. Amém? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 12º. Primeiro, fomos batizados com ele na sua morte. Fala para o irmão que está falando assim, a Páscoa também produziu um batismo para você. Romanos capítulo 6, verso 3 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida. Você quer viver uma vida nova? Então você tem que ser batizado na morte. Por isso que eu falo tanto, irmão, você tem que morrer. Porque não se ressuscita vivo, irmão. Você já viu algum vivo ressuscitar? Então você tem que morrer. Você tem que morrer, irmão, para você, para a sua vontade, para os teus conceitos. Você tem que morrer para este mundo, para que Jesus possa te ressuscitar. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Vamos acelerar porque eu quero pregar, irmão. Ele nos deu uma família e uma cidadania celestial. Você sabe por que nós estamos aqui hoje, dizemos que somos uma família? Porque ele morreu e nos inseriu dentro de um mesmo sangue. Nós temos o mesmo sangue. Sangue do sangue de Jesus. Somos sangue do sangue de Jesus, amém? Fala para o irmão que está falando assim, nós somos sangue do mesmo sangue. O sangue de Jesus. 13º, nos deu o ministério do Espírito e da Justiça. Fala assim comigo, ele me deu o ministério. Fala de novo, ele me deu o ministério. Pastor, a Páscoa trouxe o ministério para mim, trouxe o ministério da Justiça, do Espírito e da Justiça. 2 Coríntios capítulo 3, verso 8, diz assim, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Justiça. Fala para o irmão que está do seu lado assim, quando você ressuscita com ele, esse ministério é ativado dentro de você. O ministério da justiça. Amém? 10º não sei quanto. Ele nos reconciliou com ele, mesmo não nos imputando pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Fala assim comigo, o ministério da justiça e o ministério da reconciliação. Você está entendendo, irmãos? O que aquela morte e aquela ressurreição naquela Páscoa fez por você? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aquela Páscoa fez isso tudo. Ainda fez mais. Ele nos deu poder. Fala de novo. Fala comigo. Ele nos deu poder. Fala com fé. Fala assim, eu recebi poder. Lucas capítulo 10, verso 19. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então fala para o irmão que está falando assim, aquela Páscoa, aquele sacrifício produziu muito mais do que você imagina, e ainda produziu mais. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mateus capítulo 8, verso 17 diz assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então fala assim, eu estou livre das enfermidades. Eu não estou livre de ficar doente.
Eu posso ficar, mas eu tenho direito à cura, porque todas as enfermidades ele levou naquela cruz. Amém? 10º não sei o que lá. Ele se fez pobre para que fôssemos feitos ricos. 2 Coríntios capítulo 8, 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele nos libertou pela verdade. João 8,32. E conhecerão a verdade vos recebemos uma unção através do Espírito. Fala assim comigo. Aquela cruz gerou unção. 1 João capítulo 2 versículo 20 diz assim, ó: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Verso 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele vos ensinou. Amém? Outra, por tudo isso somos perfeitos. Fala assim comigo, somos perfeitos em Cristo. Que isso, pastor? E aquela música, sou humano e não consigo ser perfeito? Então, essa música, amém. Vamos lá. Hebreus capítulo 10 verso 14. Você não é perfeito porque você é, porque ele é. E quando você está nele, não vê em você, vê. Você já reparou, irmão, quando uma pessoa está em Deus mesmo, as pessoas olham para ele e falam assim, nossa, esse aqui é um homem de Deus. Não fala o nome dele. Ele não tem nome. O nome dele é o quê? Homem? Qual é o nome que é exaltado? Mas quando essa pessoa está onde? Em Deus. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, a pessoa acabou uma reunião, a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, tu é um homem de Deus. Não tem nome, não tem meu nome. Então, você é um homem de Deus. E em Deus nós somos perfeitos. Porque quando o mundo vai nos olhar, ele primeiro vai ter que olhar Deus. Amém? Aquela cruz, irmão, nos permitiu entrarmos em Deus. E não sermos vistos mais, mas Deus ser visto através. Aí seremos perfeitos. Ele em nós. Cristo em nós, a esperança. Que isso, pastor? Está isso na Bíblia? Tá, irmão, vamos lá. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz assim, ó. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz assim, ó, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também recebem a plenitude. Amém? Amém? Aleluia. Ufa, agora eu quero pregar. Vamos lá. Agora eu quero pregar. Então fala assim comigo, isso é Páscoa. Fala de novo, isso é Páscoa. A Páscoa fez algo na minha vida. Fez algo na tua vida. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Agora sim, agora eu quero pregar. Aleluia. Vocês entenderam o que é Páscoa, irmão? 1 Coríntios 5, verso 7. Agora prepara a moleira. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, aperta o cinto. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim, ó: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova. E sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho,
e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da... Aleluia, amém? Fala assim comigo: eu preciso abandonar o fermento velho. Irmãos, olha aqui para mim. Tem muito fermento velho dentro de você. Nós temos recebido uma palavra do Senhor, nós temos sido direcionados, temos sido ministrados, temos vivido, irmãos, em tempos de adoração intensa, mas enquanto tiver fermento velho dentro de nós, nós nunca seremos massa nova. Enquanto houver fermento velho, nunca seremos massa nova. Irmãos, não adianta tirar um pouco. Eu tirei um pouco. Não tem que tirar um pouco, você tem que tirar tudo. A celebração da Páscoa, irmãos, ela tinha o uso da festa de alguns adereços, alguns alimentos. E Paulo faz uma analogia exatamente disso. Ele pega aquilo que era material e traz para aquilo que é espiritual. E ele fala assim, que nós precisamos ser pães de uma massa nova e sem fermento. Eu tenho que deixar o fermento velho, me tornar uma massa nova que não tenha fermento. Amém? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmãos, como que uma massa cresce sem fermento? As irmãs cozinheiras, me ensina, é possível uma massa crescer sem fermento? Você sabe por que ele está falando assim, que você tem que tirar o fermento? Porque esse fermento te fez crescer em alguma coisa. Esse fermento fez crescer alguma coisa em você. E você precisa ser uma massa nova. Uma massa que tenha conceitos diferentes. Uma massa que esteja dentro de uma nova aliança. Uma massa que esteja dentro de uma nova ordem. Que não tenha nenhum fermento que a faça crescer. Por quê? Porque quem faz crescer é o próprio Deus. Não há nada em nós, irmãos, que consiga nos fazer crescer. Porque se tiver alguma coisa que te faça crescer, você ainda tem fermento velho. A única coisa, meu irmão, que possa crescer em você é Deus. Quando você é essa massa nova, não é você que cresce, é Deus que cresce em você. Quem está me entendendo, diga amém. Agora ele deu uma característica desse fermento. Olha o que ele fala. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da perversidade. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Nós ministramos uma mensagem que tinha por título: enxergando o mal que há em mim, para que eu possa viver o bem que vem dele. Então nós entendemos que nós somos maus. O ser humano é mau, o homem é mau, o homem não tem capacidade de ser bom sem Jesus. Até o bem que o homem faz tem maldade. Às vezes ele faz um bem aqui, irmão, para aproveitar para jogar na cara de alguém amanhã. Às vezes ele faz um bem aqui só para ele poder dizer para todo mundo o que ele fez. Na verdade ele queria aparecer, ele não está fazendo bem nenhum. Aí cheguei, menina, você não sabe que aquela mulher estava precisando, eu fui lá levar um negócio para ela. Que bem é esse, irmão, que você estava fazendo? Você está querendo levantar o seu nome. Isso não é bem, irmão. Isso é mal. Isso é mal. Então o homem é mau e ele é incapaz de ser bom sozinho. Por isso que ele falou, tire o fermento. E que fermento é esse? O fermento da maldade e da perversidade. Nós somos maus e somos perversos. E isso, irmãos, consome a nossa vida. Isso é um impedidor, irmãos, da ação de Cristo em nossas vidas. Por isso que ele estava dizendo para nós que nós temos que morrer com ele para ressuscitarmos com ele. Você sabe qual é o seu problema, irmãos? Tem fermento velho aí. Vira para essa pessoa que está do seu lado e olha nos olhinhos dele. Fala assim, tem fermento velho aí, mano.
Essa é a parada. Não adianta botar a biblinha debaixo do braço e vestir roupa de crente, irmão. Tem muita gente com roupa de crente, irmão, cheio de fermento velho. Isso é o que pouco importa. Irmãos, algo que Deus menos olha para a tua vida é para a tua roupa. Deus tem um olhar fixado no teu coração e na tua mente, irmão. Irmão, do que adianta você ter um roupão até o pé, irmão, e a língua também até o pé? De que adianta você, irmão, viver andando de terno e gravata? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu não estou pregando contra terno e gravata não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Vocês estão ouvindo na internet, antes de saírem falando mal de mim, não estou pregando sobre terno e gravata, né? Porque tem pessoas que entendem. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Os maiores safados desse país usam terno. Então isso não significa nada, meu irmão. Absolutamente nada. Isso também não me impede de usar terno e gravata, que particularmente eu até gosto. Me acho elegante. E só. Não tem unção no meu paletó. Não tem unção poderosa no meu paletó. A unção está na minha vida. Que unção é essa que foi gerado por Cristo através de mim desde aquela cruz? Que Ele produziu, que Ele gerou, que Ele me deu. Então, irmãos, não adianta, irmãos, eu querer bancar se eu ainda tenho fermento velho. Por isso Paulo diz assim, ó, abandone o fermento velho para que você possa virar massa nova. Abandone o fermento da maldade, abandone o fermento da perversidade para que você seja massa nova. E eu creio, irmãos, que esse é um tempo que Deus está levantando gerações que se tornarão massas novas, curando uma geração que vive de fermento velho, acordando uma geração que está nascendo, as nossas crianças que estão crescendo e serão massas novas, sem fermento nenhum. Pastor, então como elas vão crescer? Elas não precisam crescer, porque elas já têm um Deus grande. Fala para o irmão que está falando assim, essas massas não precisam crescer. Porque elas já têm um Deus grande. Amém. Não olharão para nós e dirão assim, nossa, como ele é grande. Olharão para nós e dizem, nossa, como o Deus deles é grande. Não olharão para mim, para você, nossa, como ele é o cara. Não, eles vão dizer, olhar para mim, olhar para você e falar, nossa, o Deus deles. Não há ninguém como 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 o Deus deles. Não são eles que são grandes, é o Deus dele que é grande. Não somos nós. Por isso que ele falou assim, ó, vocês serão massa sem fermento. Ah, então Deus não está querendo o nosso crescimento. Não, meu irmão, você já tem um Deus crescido. Você só precisa estar nele. O único que tem que ser grande aqui é Deus, irmãos. Mais ninguém. Amém? A gente começou cantando, dizendo que ele cresça. Sabe o que a gente estava dizendo? Que o fermento velho sai, que a massa nova venha, e que ele cresça em nossas. Quem está me entendendo, diga amém. Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, em nome de Jesus, seja pão sem fermento. Fala de novo, seja um pão sem fermento. Fala com mais ousadia, fala, você é um pão sem fermento. Agora, como é um pão sem fermento? Olha o que diz o verso 8. Pois isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Como é que são os pães sem fermento, irmão? Sinceros. Como são os pães sem fermentos, irmãos? É isso que Deus está te chamando. Essa massa nova, ele fala assim, abandone o fermento velho, seja uma massa nova, por causa do que Cristo fez naquela cruz, ele vai te tornar um pão sincero e verdadeiro.
Você lembra quando Jesus estava no deserto e o povo estava querendo comer pão? Querendo comer, né? E aí Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês têm? Aí a Bíblia diz que veio um garotinho que tinha 5 pães e 2. 5 pães e 2. O que Jesus fez? Pegou aquele pão, abençoou e multiplicou aquele. Você lembra de Lucas no capítulo 22, na última ceia? O que Jesus fez? Pegou 5 pães e multiplicou aqueles pães. Sim ou não? Isso fisicamente. Amém? Você lembra na ceia, Lucas capítulo 22, a Bíblia diz e falou que Jesus pegou o pão e falou assim, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por fazei isto. Fazei. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou indo morrer para que vocês se tornem pães como eu sou. Pães da verdade e pães da sinceridade. Eu estou repartindo esse pão para que esse pão se multiplique. A maior multiplicação dos pães, irmãos, está na cruz. A maior multiplicação dos pães está na cruz. Porque ali Deus conquistou para nós o direito de abandonar o fermento velho, nos tornarmos massa nova e sermos pães da sinceridade e da verdade. Quem está me entendendo, diga amém. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, esse é o tipo de pão que Deus quer celebrar na sua Páscoa. A Páscoa de Deus no céu, irmãos, é a entrega desses pães sem fermentos à humanidade. Nós somos a festa do céu na terra. Nós somos, através do Cordeiro que virou leão, os pães sem fermento que Deus está alimentando a humanidade. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, dentro de você tem o pão da vida, Jesus Cristo. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Então levante sua mão direita para o céu e fala assim: Senhor, eu quero abandonar o fermento velho. Eu quero ser a massa nova. Porque eu entendo tudo que representa a Páscoa para mim de verdade. A tua ressurreição, que quebrou um ciclo e me levou a outro ciclo de aperfeiçoamento dentro do teu reino. Senhor, Senhor, eu quero abandonar o fermento velho e ser a massa nova. Pastor, por que o senhor está pregando isso, pastor? Porque com o fermento velho nós não conseguiremos viver em unidade. Com o fermento velho, irmão, nós não conseguiremos edificar. E Deus está nos levando para a edificação. Uma igreja edificada que edifica. E essa edificação só será possível, irmão, se tivermos massa nova. Sem fermento nenhum. Que não precisa crescer, porque o Deus dele já é grande. E se torna um pão sem fermento. O pão de sinceridade e um pão de verdade. Eu queria te convidar a você ficar de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Aleluias. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser a massa nova. Senhor Jesus, eu abandono o fermento velho. Esse fermento velho fez crescer algumas coisas dentro de você, irmão. Esse fermento velho fez crescer orgulho dentro de você. Esse fermento velho fez crescer arrogância dentro de você, soberba dentro de você. Esse fermento velho, irmão, fez crescer a mentira dentro de você. Esse fermento velho fez crescer a prostituição dentro de você. Esse fermento velho, eu quero declarar para você que vai me ouvir na internet, quero dizer para você, irmão, que Deus está te chamando para ser uma massa nova, dentro de uma nova aliança, dentro de uma ordem nova. Ele te chamou para ser rei e sacerdote nessa terra.
Você vai ser um pão sem fermento, o pão da sinceridade e o pão da verdade. E nós edificaremos a igreja, o corpo de Cristo na terra. Deus abençoe vocês. Eu queria que você levantasse suas mãos agora, meu irmão. Fecha teus olhos. Paulo fala assim, ó, abandone o fermento velho. Qual é o fermento velho que você ainda não abandonou, meu irmão? Qual é o fermento velho que te impede de ser a massa nova que ele quer? Qual é o fermento